paz do Senhor. É uma alegria estar com todos vocês para mais uma escola bíblica dominical. É um prazer enorme, estou agradecido a Deus por esse momento. Vamos dar início com uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo precioso que teremos do estudo da Tua Palavra. Clamamos que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, nos dar graça, sabedoria, destreza e possa nos ajudar a trazer o ensino precioso da Tua Palavra a todos que estão nos ouvindo e vendo nesse momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha trazer, Senhor, luz ao nosso caminho, Senhor. Venha trazer, Senhor, mudança de comportamento e que possamos adequar a nossa vida de acordo com o Teu querer, Senhor. Toca nos corações, toca nas mentes e que, Senhor, seja um tempo precioso para que a Tua Palavra seja ensinada e trazida para nós. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que bom, meus irmãos. Vamos dar início na nossa lição de hoje. Estamos falando da vida de Jó e hoje a nossa lição 9 vai estar baseada no capítulo 28 do livro de Jó. Você que não tem a revista, pode abrir a sua Bíblia no capítulo 28 de Jó, que nós vamos nos deter bastante sobre esse capítulo. Então, o tema da nossa lição diz Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, né? Faz parte da nossa revista, né? A fragilidade humana e a soberania de Deus, falando sobre os sofrimentos e a restauração da vida de Jó, né? E nós vamos ver que depois da conversa com seus amigos, né, que nós vimos nas 3 últimas lições, sobre Elifaz, Bildade e Zofar, Jó, o autor do livro, coloca uma pergunta: onde se pode achar a sabedoria? O pleno entendimento, né, esse pleno entendimento do mundo e da ordem que ele segue, né, essa sabedoria que estará sendo estudada por nós nesta tarde, né? O capítulo 28 de Jó é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre as pedras preciosas e os metais valiosos que são achados nas minas mais profundas, né? Toda a tecnologia para adquirir essas pedras preciosas, né? A segunda parte do capítulo fala que a sabedoria não se acha nas minas, né? Nem pode ser comprada com pedras preciosas ou metais valiosos, né? A sabedoria não tem preço, ela tem valor, mas não se pode ser comprada. E a terceira parte do capítulo 28 diz que a sabedoria se acha somente em Deus e no temor a Ele. A sabedoria é viver no temor do Senhor, né? Então é isso que nós vamos tratar nessa tarde. Então acompanhe comigo a leitura de todo o capítulo 28 do livro de Jó. Na verdade, capítulo 28, versículo 1, vamos dar início. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e, para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra, de onde procede o pão, embaixo, é removida como fogo. As suas pedras são o lugar as suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ávida de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisam filhos de mais altivos, nem um feroz leão passou por ela.
Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que o dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar o ouro fino. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Versículo 24. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E o nosso texto áureo, ele está justamente nesse último versículo do capítulo 28. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. O temor do Senhor é a verdadeira religião. O apartar-se do mal, meus irmãos, é que constitui sabedoria para os seres humanos. E a verdade prática diz que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao acúmulo de conhecimento, né? Podemos conhecer pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábias, né? Isso é uma verdade. E o ponto central que iremos abordar nesta tarde diz que o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Temor não como um medo, não como um pavor, mas temor é um sentimento de reverência e de respeito. Precisamos ter essa reverência ao Senhor, esse respeito a Ele, né? Tratar ao Senhor de uma forma respeitosa, chegar-se a Ele, não com gírias, não com modismos desse mundo, mas ao Senhor devemos ter uma tratativa de reverência e de respeito, né? E 3 tópicos iremos abordar nesta tarde. Nós vamos ver a sabedoria vista como um bem natural, a sabedoria vista como um bem comercial e a sabedoria vista como um bem espiritual, né? Então, uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria está contida nesse capítulo 28, né? E foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim desses longos discursos dos amigos de Jó que nós aprendemos nessas 3 últimas lições. E algumas perguntas importantes que nós queremos colocar para que os irmãos pensem, né? Quem é sábio segundo as Escrituras, né? O que fala diversos idiomas, será que é isso que a gente pode ver que uma pessoa é sábia? Ou o que lê mais de 60 livros por ano? Ou será que sábio é aquele que conhece muito de filosofia,
ou aquele que conhece muito de teologia. Nada contra esses temas acima, mas a verdadeira sabedoria do que fala a palavra de Deus tem como fundamento o temor ao Senhor, né? E o propósito dessa lição é contrastar, né, a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada que é de origem divina. Somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Só nele nós devemos buscar e só a Ele devemos pedir essa sabedoria, né? O Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que adestra a nossa vida quando somos cheios do Espírito Santo, para que possamos nos mover de forma sábia, de forma que agrade a Ele, de forma que possamos refletir Jesus Cristo na nossa vida. Fazemos faculdades, temos experiências na vida, né? Podemos ser pessoas maduras, pessoas já que passaram por várias situações nesta vida, mas o que nos distinguirá será se nós temos ou não temos uma sabedoria que, buscando o conhecimento, o aprendizado nesse mundo, mas como usaremos de forma a agradar a Deus esta sabedoria, né? E esta divina sabedoria, né, se manifesta na vida dos homens de forma prática. Não é teoria, mas ela se manifesta de forma prática através do temor do Senhor. Então essa sabedoria nos dá uma reverência amorosa por Deus, que inclui a submissão ao seu senhorio. Nós reconhecemos que Deus é o nosso rei, então por isso nós somos submissos a Ele, e aos mandamentos da sua palavra, né? Nós temos que praticar a obediência, os preceitos do Senhor que estão na Bíblia, na palavra de Deus, né? Nós devemos obedecê-los e colocá-los como um diferencial na nossa vida. E Provérbios 1:7, você não precisa abrir, mas diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não sejamos loucos, né? Sejamos homens e mulheres compromissados com esse princípio de temer ao Senhor e ter essa sabedoria atuante na nossa vida. Não algo teórico, mas algo prático, onde o Senhor tem demonstrado que realmente reina na nossa vida, né? Que a nossa vida possa estar de forma submissa a esse reinado do Senhor. Primeiro tópico, como falamos na nossa introdução, a sabedoria vista como um bem natural. O empenho na busca da sabedoria, nós vemos que o capítulo 28 descreve a habilidade do homem na exploração de minérios, né? Então, um garimpeiro, ele sabe procurar, cavucar as rochas que podem ter ou não minério, as tecnologias que eles vão empregar para buscar esses minérios, essas pedras preciosas. Então, Jó contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria, né? Procura, vasculha, cavoca, ilumina o lugar onde ele vai nas profundezas da terra para conseguir adquirir uma veia, né? um segmento da rocha aonde ele possa encontrar as pedras preciosas, ou ouro, ou safiras, ou rubis, várias pedras preciosas, né? E nós vemos que esse empenho na busca da sabedoria, né, que nós estamos tratando, da mesma forma que que desde os primórdios, né, o homem busca de uma forma diligente, né, insistente, usando várias tecnologias na busca de metais preciosos, assim também ele ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria, né? E o empenho na busca dessa sabedoria, nessa comparação que o autor coloca no capítulo 28, ele fala que o minério precisa ser garimpado, né? Esse é o termo, garimpar. E a sabedoria, de tal forma também, ela tem que ser igualmente garimpada. O minério existe, mas está enterrado, está escondido, está misturado com outros materiais, né? E a sabedoria existe, mas ela está oculta ao homem. É Deus que dá essa sabedoria. Então, como quem explora o minério, assim o homem faz
com a sabedoria. Então, no trabalho de mineração requer-se habilidade, requer-se diligência, requer-se persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. Mas quanto ao conceito de esforço, é importante a gente deixar claro, nessa procura pela sabedoria, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Não é dessa forma, né, que os garimpeiros fazem. Então, esse é o primeiro contraste que a gente vê nessa primeira parte do capítulo 28. Então, de onde vem essa sabedoria, né? De onde podemos adquirir, como podemos adquirir a sabedoria? Então, embora os metais preciosos pudessem ser encontrados através de escavação, de peneiração, de lavagem de toda aquela terra, a verdadeira sabedoria não podia ser obtido pelo simples esforço humano. Não é dessa forma que se adquire a sabedoria, né? Então nós vemos que existem pessoas que estudam a sabedoria dos sábios, daquelas que as academias oferecem, estão disponíveis para serem alcançadas. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico, não é dessa forma. Então a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Ela capacita, essa sabedoria que Jó está tratando aqui, ela capacita a pessoa a enfrentar as provações com grande alegria, né? Com grande alegria, com grande regozijo. Por quê? Não muitas vezes porque passamos por situações difíceis na nossa vida, mas como nos comportaremos diante dessas adversidades, diante dessas provações. É isso que vai nos distinguir. A busca da sabedoria não vai nos dar um passaporte que nos afaste de todas as provações. Pelo contrário, nós poderemos enfrentar situações que as demais pessoas também enfrentam. Porém, o que vai nos distinguir é qual vai ser a nossa conduta, a nossa atitude diante dessas situações, dessas provações. E Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos liberalmente, de boa vontade, né? E o que lhe será concedida, né? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus há de te dar a sabedoria para que você a use na sua conduta, na sua vida diária. Então, de onde vem a sabedoria, né? Nós vemos que isso gera um conflito, né? Que as teorias dos amigos de Jó, com relação à situação que Jó estava passando, eles tinham uma sabedoria que eles estavam trazendo ali na vida de Jó, porém Jó tinha uma vivência concreta com o Senhor, né? Então nós vemos que a teologia de Elifaz dizia que só os pecadores sofrem. Essa pergunta que ele faz, só os pecadores, foi a pergunta da lição que foi abordada, não só os maus sofrem com os infortúnios da vida, né? Então se Jó pecou, por isso que ele estava sofrendo, essa teologia de Elifaz. A teologia de Bildade dizia: se há sofrimento, há pecado oculto, né? Ele abordou na vida de Jó que Jó deveria confessar esse pecado oculto, por isso que ele estava passando todo aquele sofrimento, né? Então ele crê que há um pecado na vida de Jó. E a última teologia que nós ouvimos na semana passada, de Zofar: o justo não passa por tribulação. É uma pergunta que a lição trouxe. Ele defende que o justo não passa por tribulação, e Jó estava passando porque realmente ele não era justo, ele tinha problemas de pecado. Então Jó em nenhum momento diz palavras que blasfemam contra o seu Criador, e Jó continua na certeza que o Criador estava no cuidado de toda essa situação. E aí nós vemos que também o capítulo 28, ele aborda a águia, ele aborda o leão, e ele aborda a figura do homem na busca, né, para encontrar essa sabedoria. Nem as aves, aqui a questão é as águias, né, com seus perspicazes olhares, e nem tampouco o leão com toda a sua força descomunal, são páreos para o homem na sua
na sua engenharia, né? O homem pode produzir máquinas que dão muita força, mais do que o leão, telescópios com mais visão do que a própria águia. O homem é muito inteligente. Ele revira a terra, os rios, tapa, desvia os rios, né? Faz barragens, faz irrigação, né? Traz luz na escuridão, onde tudo está escondido, mas tudo isso em busca da sabedoria. Mas mesmo assim, o homem não pode encontrar a sabedoria. E nós sintetizamos, resumimos esse tópico número 1, aonde Jó descreve o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria de Deus. Todo o esforço do homem empregado para a busca de minerais, o cuidado, a insistência, não é suficiente para que ele adquira a sabedoria de Deus. E o tópico 2 da nossa revista fala a sabedoria vista como um bem comercial. Então nós podemos ver que qual é o preço da sabedoria? Qual é o preço? Quanto que nós pagaremos para adquirir a sabedoria, né? Nós podemos, o tópico 2, nessa nossa revista, ela nos traz um paralelo entre a sabedoria exposta no livro de Jó e a descrita no livro de Provérbios de Salomão. Então Salomão, ele diz que a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se busca com diligência e entendimento. E no livro de Jó, nós acabamos de ver que a sabedoria é incomparável, não se pode comprar ou trocar com todos os tesouros, né? Nós não temos como buscar essa sabedoria que Deus tem para nos passar para a nossa vida diária, né? E nós vemos que ali em Provérbios ela fala que tem o seu preço, e no livro de Jó ela diz que tem o seu valor, mas não tem preço, ela não se pode ser comprada. E aí nós vemos que no livro de Provérbios ela era ensinada de pai para filho, demonstrando a necessidade de se adquirir sabedoria. Provérbios 4, 5 diz assim, né, nos conselhos do pai ao filho, diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. E nós vemos que no livro de Jó, o patrimônio exclusivo de Deus não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Então esse patrimônio da sabedoria é de Deus, não são dos mestres. Então quem nos dá, quem nos delega que nos dá de forma gratuita, não delega, nos dá de forma gratuita essa sabedoria, é Deus. E como já lemos ali no capítulo 1 de Tiago, né, vou repetir novamente: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então é um patamar diferente, um patamar acima daqueles conhecimentos que o homem busca ter. É um patamar de Deus, né? Então qual é o valor da sabedoria? Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que um pregador londrino diz, e a revista coloca essa frase, eu acho interessante, vou lê-la para os irmãos. Diz assim: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e, justamente por isso, são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Vou repetir, meus irmãos: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e, justamente por isso, são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. O valor da sabedoria.
como é importante, né, você buscar a sabedoria. E Jó, nós vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria. É o que o capítulo 28 relata. E ele diz que o homem busca, mas não encontra. E muitas vezes ele busca achando ser fácil adquiri-la. Jó 28, 13 diz assim: o homem não lhe conhece, não conhece a sabedoria, o valor da sabedoria. Não se acha na terra dos viventes. Ele pensa em conhecer de Gênesis a Apocalipse e se debruçar na letra da palavra de Deus, ele vai adquirir essa sabedoria. Não. Nós devemos conhecer sim a palavra, estudar a palavra de Deus, mas essa sabedoria, Jó deixa claro que ela vem através da dádiva de Deus. A sabedoria não é um bem comercial, ela não se adquire, você vai comprar, chega na igreja, bate na porta da igreja e fala assim: olha, eu vim aqui comprar sabedoria, né? Jó não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus, né? Nós vemos ali no verso 13, o homem não lhe conhece o caminho, nem se acha ela na terra dos viventes, falando da sabedoria. Ela não pode ser encontrada na terra dos viventes. Não está no mar e nem tampouco no abismo. Da perspectiva natural, não há rota para encontrá-la, muito menos da perspectiva comercial. Então não existe uma rota, não existe uma trilha, é uma dádiva de Deus, não pode ser comprada, comercializada. E nosso resumo desta parte, desse tópico 2, diz assim: a sabedoria não tem preço, mas tem um valor que tem origem no temor do Senhor. Nós devemos nos debruçar, né, pedir ao Senhor, da mesma forma que nós debruçamos, buscar os dons espirituais, para que o Espírito Santo venha e nos dê esses dons e nos encha dessa manifestação do Espírito Santo, para que a gente possa ser instrumento de Deus na obra dele. Nós devemos nos debruçar diante do Senhor, clamando que ele venha nos dar esta sabedoria divina, uma sabedoria que nos dá a habilidade sobrenatural para que a gente passe pela vida, pelas circunstâncias, pelos momentos da nossa vida, momentos alegres, momentos tristes, momentos de paz, momentos de guerra, enfim, toda e qualquer situação. Nós devemos, através do conhecimento da palavra de Deus, adquirir esta sabedoria de Deus, que não está nos minérios, não está no ouro, mas ela está nas mãos de Deus, que nos dá para que entendamos a vontade perfeita de Deus. Muitas vezes nós enfrentamos a nossa vontade, o nosso querer, as nossas opiniões, e isso muitas vezes fere aquilo que Deus quer fazer. Então, que nós tenhamos uma vida de temor, de respeito ao Senhor, né? A palavra de Deus nos dá ensino para todas as áreas que precisamos ter na nossa vida. Que isso seja uma prática frequente na nossa vida, né? E o terceiro tópico da nossa lição: a sabedoria vista como um bem espiritual, né? Então, uma verdade revelada é essa sabedoria. Não é uma verdade escondida, mas uma verdade revelada. Jó faz uma importante pergunta no verso 20. Você que está com a Bíblia aberta, não tem a revista, versículo 20 do capítulo 28. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência, do entendimento, né? Jó 28, 20. De onde, pois, vem essa sabedoria, né? A sabedoria não está oculta, né? Toda a diligência, toda a técnica e determinação não tem sido suficiente para encontrá-la, né? Eu vou usar essa técnica para adquirir a sabedoria. Não, vou usar esse método. Não existe toda essa diligência. Os anos provam que ela não foi encontrada. A sabedoria está em Deus
e somente Ele pode outorgá-la, né? Só Deus pode nos dar essa sabedoria. Só Ele devemos buscar, pedir, clamar, para que tenhamos essa sabedoria, né? E Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. A sabedoria, ela é vista como um bem espiritual. Então não é material, não é comercial, mas a sabedoria, ela é um bem espiritual. Então uma verdade prática que nós vemos na nossa lição de hoje é que a sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática, né? Então, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu quero ter sabedoria, eu preciso ter sabedoria nisso. Senhor, pastor, ora por mim para que eu tenha sabedoria. Ok, faremos isso, podemos orar, podemos pedir, mas ela se manifesta na nossa vida de forma prática, nas nossas atitudes, nas nossas reações, nas nossas opiniões, nos conceitos que muitas vezes compartilhamos com as pessoas. Não são conceitos nossos, são conceitos que estão na palavra de Deus, que nos trazem esse entendimento para que tenhamos traquejo, para que tenhamos atitudes que Cristo venha a ser glorificado e exaltado na nossa vida. Então, você teme a Deus, né? Você tem essa reverência a Deus. Nós vimos ali, lemos no livro de Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Será que esse primeiro degrau de você começar a galgar essa caminhada para adquirir sabedoria tem se pautado, se baseado no temor a Deus, né? Jó diz, né, do versículo 28, no capítulo 28, versículo 28, né, nós já lemos várias vezes, já mencionamos, diz assim que a sabedoria, o princípio da sabedoria está no temor do Senhor, né? A sabedoria vista com esse bem espiritual, ela não pode ser adquirido por tradição, mas por revelação. É Deus que nos revela, é Deus que nos dá essa sabedoria, e ele não é um produto humano, mas a sabedoria é divina, né? Ela vem de Deus, né? E a sabedoria, como sendo uma verdade prática, né, e não algo teórico, o temor do Senhor nos aproxima, né? Aproxima o homem a Deus, aproxima o homem de Deus e o afasta do mal, né? Ao contrário de seus amigos, Jó vivia uma sabedoria divina, né? Então, a grande questão é, se temos buscado esse temor de Deus, essa reverência a Deus, isso tem sido manifesto da forma que nós temos nos aproximado de Deus? Será que nós temos tido essa intimidade que reflete a nossa reverência a Deus? Será que isso é normal? Será que isso tem sido constante na nossa vida? Ou nós buscamos ter intimidade só quando a situação não está bem? Será que ocupa espaço na nossa vida essa intimidade com Deus quando tudo está bem? Quando a sua vida está tranquila, quando o seu saldo está no azul, quando a sua saúde está bem, quando o seu ministério está em calmaria? Será que nesse momento você tem tido espaço de ter um relacionamento com Deus? Ou só na adversidade, ou só na perseguição, ou só no momento de guerra, você tem buscado essa intimidade, né? Então a sabedoria de Jó era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática, relacionamento duradouro, e não uma sabedoria tradicional. Não é aquela, eu preciso ter uma sabedoria, né, para me afastar-se do mal. Ok, é verdade, você precisa ter. Eu preciso ter uma sabedoria para me comportar dessa forma ou daquela forma. Eu preciso mudar a minha linguagem. Ok, mas tudo isso é bom, claro, você tem que ter isso, mas o que nós estamos falando não é de uma coisa de tradição, não é uma coisa de religiosidade. Nós estamos falando de uma vida comprometida com o temor ao Senhor, uma vida de intimidade, né? Como temos falado outras vezes, você tem que orar? Sim, você tem que orar.
orar pelos seus alimentos, orar pelo seu trabalho, orar pela sua família, mas o que nós cremos que falta muitas vezes na nossa vida é uma vida de oração, é uma vida constante de oração, constante de dependência de Deus. Da mesma forma, devemos buscar sabedoria, não, eu preciso de sabedoria para decidir essa situação na minha vida, ou aquele momento da minha vida. Não, eu preciso ter uma vida de sabedoria, de intimidade com Deus, que a todo momento eu possa estar me colocando diante do Senhor e recebendo dele a direção certa, a direção sábia para tomar as atitudes na minha vida, né? Então a sabedoria, ela é vista com esse bem espiritual, não há algo material, é espiritual. E a sabedoria é uma verdade revelada e tem que ter implicações práticas na sua vida. Nós buscamos essa sabedoria e ela é manifesta, e nós podemos ver nas atitudes das pessoas, na conduta das pessoas, pessoas que sabem trilhar a vida de forma que elas agradem a Deus, né? Então, quem teme ao Senhor foi iluminado e achou o caminho do entendimento, né? Quem busca essa sabedoria, ele é um homem que tem o seu caminho iluminado, trazido entendimento, né? Ele se mostra sábio de toda a verdade, todo o conhecimento. As pessoas decidem de forma que elas não estão agradando a si mesmas, elas não estão agradando os outros, mas elas estão agradando a Deus. Nas palavras de Crisóstomo, né? Ele diz assim: não há maior valor que esta arte, nada mais poderoso que essa sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que a põem em prática possuem uma boa inteligência. É o que está ali em Provérbios 1:7. Esse é o maior de todos os bens. A sabedoria suprema consiste em adorar a Deus e não cair na inútil ideia de emitir opiniões. Muitas vezes a gente emite opiniões que destoam da palavra de Deus. Se você não tem uma opinião embasada na palavra de Deus, não fale, não dê a sua opinião. Cale-se, vá buscar uma direção de Deus, vá buscar sabedoria de Deus, para que você tenha a sua fala em sintonia com a palavra de Deus, em sintonia com a sabedoria de Deus, em sintonia com aquilo que vai fazer a diferença. Não que vai trazer agrado a um ou desagrado a outro. Não é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar, sim, essa sabedoria que agrada a Deus, que faz a diferença para as pessoas. Muitas vezes nós damos opiniões que não ajudam em nada. Pelo contrário, as pessoas que continuam muitas vezes na escravidão do pecado vão continuar na escravidão do pecado. Muitas vezes nós damos opiniões que não estão em sintonia com a palavra, e ao invés de trazer luz àquelas pessoas, vão manter aquelas pessoas nas trevas. Nós não podemos continuar agindo em sintonia com esse mundo, em conformidade com esse mundo. Politicamente correto não leva a pessoa para o céu. Politicamente correto não leva as pessoas a serem transformadas. Ser uma pessoa politicamente correta não significa que você está agradando a Deus. Nós podemos agradar a sociedade, nós podemos agradar o governo, nós podemos agradar a maioria, mas não é o nosso papel. Nós somos chamados para ser sal e luz nesse mundo. E só seremos sal e luz nesse mundo se tivermos o conhecimento da palavra, sim, mas se tivermos a sabedoria de Deus para empregarmos essa palavra. Não para trazer morte às pessoas, mas para trazer vida nessas pessoas. Muitas vezes nós pegamos os conceitos da palavra de Deus e trazemos fardos pesados às pessoas. Não é isso, nós temos que pegar esse conhecimento da palavra de Deus e sabiamente trazer esse ensino para as pessoas. Ensino esse que vai trazer vida a essas pessoas, para trazer um refrigério a essas pessoas. Conceitos que não trazem condenação, porque Jesus já pagou o preço por todos os nossos pecados, mas conceitos que vão trazer arrependimento a essas pessoas, conceitos que vão trazer uma mudança de vida a essas pessoas. Então isso é você ter sabedoria, isso é você, conhecendo a palavra, trazer preceitos sábios
que mudem a postura dessas pessoas, né? Quanto à sabedoria, né? Quanto à sabedoria, nós aprendemos nesta tarde, né? Quanto a ela, o que nós aprendemos, o que nós podemos reter. Alguns tópicos que eu gostaria que os irmãos guardassem. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria não pode ser comprada ou comercializada. Não adianta você pôr ali na sua igreja uma faixa assim, ó, vendo sabedoria, né? Ou venha comprar sabedoria. Não, sabedoria não pode ser comprada. A sabedoria é um bem valiosíssimo e caro. A sabedoria não tem preço. Ela tem valor, mas não tem preço. A sabedoria não pode ser herdada. A sabedoria é uma verdade revelada. Deus revela para nós. Deus é a fonte legítima da sabedoria. A sabedoria se materializa no temor do Senhor. E quem teme ao Senhor, esse é uma pessoa sábia. Que você guarde no seu coração, que você tenha na sua mente a necessidade de você se debruçar aos pés do Senhor, para que tudo aquilo que você conhece da palavra de Deus, tudo aquilo que você já aprendeu desde os seus tempos de mocidade, desde os seus primeiros passos na caminhada com o Senhor, esse conhecimento que você adquiriu, ele precisa ser de tal forma trabalhado dentro de você e transmitido para as pessoas e transmitido na sua vida prática. E isso só vem através da sabedoria que Deus vai lhe dar. Então que nós possamos refletir no restante dessa tarde e durante essa semana e no momento que você ler novamente o capítulo 28 de Jó, você perceba esse contraste que Jó faz no capítulo, né? Ele faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria de Deus. Não existe nenhum minério, nenhuma pedra preciosa que você consiga, adquirindo-a, comprar a sabedoria, né? A segunda coisa que eu gostaria que vocês refletissem e meditassem, pensassem sobre isso, nós falamos nessa tarde. O que o homem descrito por Jó é capaz e não é capaz de fazer, né? Nós vimos que o homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, represar, para evitar inundações. Ele tem muita capacidade, muita força, muita inteligência, mas ele não é capaz de encontrar a sabedoria com as suas próprias mãos. Ele não pode cavar, ele não pode buscar, ele não pode ir na profundeza do mar e falar assim, olha, eu vou buscar a sabedoria, ou ele pode subir nos céus, nos planetas e falar assim, olha, eu vou viajar para buscar sabedoria, para conhecer sabedoria, para adquirir sabedoria. Não, ele não vai encontrar a sabedoria. Terceiro tópico que nós abordamos, que eu gostaria que você respondesse e refletisse, é que paralelo é possível ver no capítulo de Jó, né? Nós vimos um paralelo entre a sabedoria exposta de Jó, nesse capítulo 28 de Jó, e também nós vimos também a sabedoria no livro de Provérbios, né? Que nós falamos rapidamente do livro de Provérbios. Então Jó traça esse paralelo também ali, principalmente dos versos 12 a verso 19, Jó enfatiza essa sabedoria, né? E quarta meditação que eu gostaria que vocês fizessem, reflexão, e respondessem também essa pergunta: o patriarca Jó nega a existência da sabedoria? Será que é isso? Ele nega? A resposta é sim, a resposta é não, né? Então, o patriarca Jó, nós vemos nesse capítulo 28, que ele não nega que a sabedoria exista ou que pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser comprada. É isso que Jó, no capítulo 28, ele fala para nós.
e o que aproxima o homem de Deus e o afasta do mal, né? Nós vimos também nesse capítulo 28, ele diz que o temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal, né? Nós vemos que muitas vezes nós temos trilhados caminhos que nos afastam de Deus, né? E esses caminhos que nos afastam de Deus, eles nos aproximam do nosso adversário, que é o diabo, que é o nosso inimigo. Então, os conceitos que nós temos aprendido da palavra de Deus, que são conceitos que nos trazem vida e vida abundância, são conceitos que nos trazem uma transformação, são conceitos que enriquecem o nosso aprendizado, né? Nós nos debruçamos na palavra de Deus e vemos que ela tem trazido vida para nós, elas nos trazem palavras que nos iluminam, né? Que nos fazem desviar do caminho do mal. Nós temos estudado a palavra de Deus, aonde esta palavra nos traz um conhecimento de tudo que Deus fez, de tudo que Deus é. Nós podemos se aproximar de começar a entender como que Deus procede na nossa vida, né? E a gente vê que esse relacionamento com Ele, essa intimidade com Ele, faz com que nós nos afastemos do mal. Então, muitas vezes, o que tem nos levado a cometer erros, a cometer atitudes que desagradam a Deus, é porque esses preceitos bíblicos, eles muitas vezes ficam na teoria, ficam naquele conhecimento que a gente tem, mas na verdade nós não temos tido sabedoria de buscar essa intimidade com Deus e caminhar mais próximo de Deus e, consequentemente, nos afastarmos do mal. Então, essa verdade dessa sabedoria não pode ser teórica. Ela não pode ser apenas, eu sei que a sabedoria de Deus me leva a esse caminho, aquele caminho. Não. Nós temos que ter uma intimidade de tal forma que nós possamos desenvolver em nós essa praticidade dessa sabedoria de Deus. Que nós possamos, na nossa caminhada diária, verificar que não é por esforço humano, não é por preços que muitas vezes a gente quer empreender, que a gente vai adquirir essa sabedoria, mas que o temor do Senhor, né, essa reverência ao Senhor, ela possa ser algo vibrante dentro de nós. Que nós tenhamos nessa semana uma vida que possamos refletir, trazer na nossa vida, no nosso dia a dia, os conceitos que nós temos da palavra de Deus, com aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida, com aquilo que quer falar conosco, mas que nós possamos ter essa sabedoria maravilhosa na nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de orar, né? Nossa lição se encerrou, mas eu gostaria de estar orando pelos irmãos, para que a gente possa pôr em prática tudo isso que nós aprendemos nesta tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom, Senhor, estudar a Tua Palavra, como é bom, Senhor, aprender dos Teus preceitos, e como foi rico, Senhor, estudar esse capítulo 28 do livro de Jó, Senhor. Nós vemos que o homem muitas vezes busca na força, busca, Senhor, nos seus recursos financeiros, nos seus recursos de dedicação, para buscar uma sabedoria, para buscar algo para se destacar, Senhor. Mas nós aprendemos nesta tarde, Senhor, que a verdadeira sabedoria é aquela que vem de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, que a cada dia, Senhor, ao nos dedicarmos ao estudo da Tua Palavra, ao nos dedicarmos, Senhor, a meditar nela, a aprender nela, Senhor, a buscar, Senhor, os preceitos valiosos que estão nela, Senhor, que é fonte para nós de todo o conhecimento, possamos pedir para que o Teu Espírito Santo, de forma maravilhosa, de forma, Senhor, penetrante na nossa vida, venha trazer, Senhor, a sabedoria divina,
aquela sabedoria, Senhor, que nós vemos que Jesus teve, Senhor, quando ele conviveu nesse mundo, Senhor, no meio de pecadores, Senhor, trazendo, Senhor, palavras que levavam aos pecadores ao arrependimento, Senhor. Palavras que traziam, Senhor, ao coxo, Senhor, a esperança e o milagre para que eles pudessem andar, Senhor. Que tenhamos sabedoria, Senhor, porque as nossas palavras tenham o poder de Deus, para que elas venham trazer, Senhor, vida àqueles que estão muitas vezes sendo carregados mortos, como o Senhor fez naquele menino, com aquela mãe que estava chorando no caminho de Naim, Senhor. Oh, Pai Santo, que tenhamos palavras de sabedoria, Senhor, que elas venham de tal forma tocar as pessoas, que venham arder no peito dessas pessoas. Que sejam palavras, Senhor, não de agrado, não de palavras politicamente corretas, mas que tenhamos palavras sábias que venham fazer a diferença nesse mundo, Pai. Oh, Senhor, afasta-nos do mal, Senhor. Afasta-nos muitas vezes de trilhar na beira do abismo, Senhor. Afasta-nos, Senhor, de trilhar muitas vezes, Senhor, em conceitos humanos, ó Pai. Em conceitos que agradam, Senhor, a sociedade. Nós não queremos ser esse tipo de pessoas, Senhor. Mas nós queremos ser pessoas que envergam, Senhor, e que têm estampado, Senhor, na nossa frente os conceitos da Tua palavra, que não trazem peso, mas trazem leveza, que não trazem sem condenação, mas trazem perdão e arrependimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter esta palavra de leveza, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma palavra, Senhor, que ao nos dirigirmos ao pecador, Senhor, nós não venhamos a expô-los ao seu pecado, mas que nós possamos trazer a graça do perdão, Senhor. Que possamos falar do Teu sacrifício na cruz, no Teu sangue derramado que purifica e santifica, Senhor. Oh, Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, a trilharmos esse caminho, Senhor. Caminho esse, Senhor, que trazem as pessoas ao arrependimento, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, inunda-nos. Oh, Espírito Santo de Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos essa capacidade sobrenatural, Senhor, para que a gente possa fazer a diferença, Senhor, para que a gente seja um sal que realmente salgue, para que a gente seja uma luz que realmente traga luz a toda a escuridão, Senhor. Que não tenhamos, Senhor, conceitos humanos, mas que possamos projetar Jesus Cristo através da nossa vida, Senhor. Muito obrigado por aqueles que puderam nos ouvir, Senhor. Muito obrigado por aqueles que ainda nos ouvirão. Que esse ensino, Senhor, continue ecoando nas nossas vidas. Que possamos ter um restante de domingo gostoso, Senhor. Aqueles que já estiveram na Tua casa nesse dia, na parte da manhã, que possam ter um final de tarde gostoso, abençoado, uma noite de descanso e uma semana também cheia de sabedoria, Senhor. E aqueles como eu, estaremos nos dirigindo agora para a igreja, Senhor, para poder cultuar ao Senhor. Possamos ir com alegria, Senhor, e que tenhamos em mente, Senhor, que iremos Te adorar e Te louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor tem sido bom para nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, foi uma grande alegria, um prazer enorme estar com vocês. Que a gloriosa paz do Senhor inunde a vida de vocês e que vocês tenham uma semana de muita sabedoria. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade.